já tinha passado mal durante a madrugada, tinha sido resgatada de helicóptero, com mal da montanha, já com edema, com princípio de edema pulmonar, já no oxigênio, já tinha ido direto para Katmandu para ser... E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao 8º episódio de Vibe Talk by João, podcast onde a gente conversa com pessoas inspiradoras que também influenciam na sociedade e no mundo. E hoje é um episódio muito especial porque mais de um convidado, hoje a gente tem 2 convidados e com uma experiência incrível no qual a gente vai focar um pouco hoje. A convidada de hoje é a embaixadora da North Face BR, igual na bio do Instagram dela, apaixonada por esportes, aventuras e viagem pela vida. E o nosso convidado é ambientalista, palestrante e que está nessa batalha aí para ajudar o nosso mundo. E junto eles subiram mais de 5.300 metros na maior montanha do mundo, o Everest, com toda uma pegada ligada à sustentabilidade. Aproveita um episódio de hoje com Caio Queiroz e Mariana Brito. É um prazer falar com vocês. E obrigado por terem aceitado o convite. E é isso, obrigado. Valeu pela oportunidade. Obrigada a você, João. Estar falando com você é um prazer também. Eu e o Caio, a gente conversa bastante, assim, como impactar o público jovem, né? Como que a gente pode compartilhar nossas experiências com o público aí nessa geração da sua idade. Então, para a gente é uma porta de entrada fantástica. Obrigada, João. Obrigadão pela oportunidade e queremos saber também o que os jovens estão pensando em relação a essas coisas, né? De sustentabilidade, o que estão fazendo, se preocupando. Vai ser uma conversa boa hoje. Sim, Então, eu queria começar um pouco sabendo sobre a ideia de vocês junto para subir o Everest. De onde é que surgiu essa ideia de subir a maior montanha do mundo? Então, João, eu brinco, né, que eu descobri na aventura uma forma de viver e trabalhar, né? E eu comecei com o Schurman, aquela família de velejadores, a primeira carreira corporativa. E com eles eu falei, poxa, que legal, como é que faz para trabalhar, né? Você montar projetos de aventura, buscar patrocinadores e ter essa mensagem para as pessoas de motivação. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, guardei numa caixinha. E aí passou um tempo, chegou um outro projeto no meu colo, chamado Everest, de uma brasileira que queria ser a mais jovem, a chegar no cume da montanha. Foi quando eu me dei conta, eu falei, caramba, que demais que é o Everest, não é só a montanha, né? Você tem todo um processo para chegar até lá, tem essa trilha, que é o que a gente fez, né, acima de 5.000 metros, que é considerada a trilha mais desafiadora do planeta, mais bonita, mais alta. E eu falei, que demais. E eu comecei a ver que pessoas normais faziam essa trilha, não só quem fosse pro cume do Everest. E eu falei, poxa, tá aí uma viagem que eu quero fazer. Quem sabe que com 30 anos eu não me planejo e vou. E aí foi assim, né? De 2013 até 2018 eu fiquei com essa sementinha na cabeça. E aí em 2019 eu tirei férias do meu trabalho. Eu falei, não, eu preciso de uma viagem de férias. E planejei essa viagem. Mas aí era para ser só uma viagem. Foi quando o Caio surgiu na minha vida. Foi um presente, essa amizade. E ele veio com esse propósito muito maior para o projeto, trazendo essa visão de sustentabilidade. Poxa, já que a gente vai até o outro lado do mundo, a gente vai fazer uma viagem aí para trazer informações, fazer um documentário tão bacana, por que não fazer com essa missão sustentável? E aí surgiu o projeto que é denominado Everest Sustentável. E Caio, quais eram os seus objetivos? Porque mais do que só subir a montanha, tinha diversas metas. Antes de a construção dessa ideia, quais eram os seus objetivos a subir essa montanha? Boa! Então, eu vim numa linha, né? Eu estou trabalhando com o meio ambiente já há uns 23 anos, né? Com resíduo, reciclagem, compostagem, educação ambiental e marketing, né? E o nosso grande desafio, o que é? É conseguir conscientizar as pessoas, né? Fazer um trabalho de educação ambiental para fazer com que as pessoas comecem a se preocupar mais com o meio ambiente em qualquer lugar onde ela esteja, né? Em casa ou numa viagem e tudo mais. Então, quando eu conheci a Mari, ela fez esse convite, né? Falou, pô, vamos pro Everest e tal. Eu falei, nossa, que bacana e tal. E aí, bom, virou uma super oportunidade, né? Porque é o que a gente fala, quando você fala de Everest, já encanta as pessoas, né? A pessoa já para prestar atenção. Então, aí seria uma oportunidade super legal de inserir esses valores sustentáveis nessa nossa viagem, né? E aí a gente começou a fazer um planejamento.
né? A Mari já tinha montado todo o time, a empresa que ia levar a gente, a história toda, e aí a gente entrou dando uma esverdeada na história, né? E aí junto a gente ficou montando, pesquisando para entender como é que era lá, a questão de lixo, de energia, de água e tal. Fizemos essa pesquisa, criamos um pequeno manual, né, para a gente seguir nessa viagem. Então o objetivo da viagem era fazer uma viagem da nossa equipe do mínimo impacto ambiental possível, né? A gente não gerar lixo, não consumir tanta energia, água, não promover nenhum desperdício e tal. O segundo ponto era a gente levou umas bagzinhas que a gente ia coletando resíduos no caminho, né? Não que a gente fosse lá para resolver o problema do Everest, né? Porque a quantidade está muito grande, mas para já ir primeiro pesquisando o que tem de resíduo no caminho, servindo de exemplo para as pessoas que estavam fazendo a trilha, vendo a gente coletar e, né? E, bom, pelo menos se ela não vai coletar, pelo menos não vai jogar o lixo no chão, né? Enfim, e fizemos toda uma pesquisa lá para ver também, né, como é que funcionava. E agora a gente vai lançar um manual de comportamento responsável na montanha, né? Então, já está quase pronto. Acho que mais uns 10 dias ele vai estar pronto. E a gente vai disponibilizar para as agências que exploram a região do Everest, para mandar para os trekkers, né? E para fazer essa viagem, continuando com esse lado sustentável, você vê muitas pessoas, querendo ou não, tem pessoas, são poucas, mas que sobem o Everest, fazem essa trilha, só que você nunca vê nada ligado à sustentabilidade. Como é que foi você planejar, os tópicos, saber suas metas, sendo que não tinha ou tinha material para você se inspirar e ter uma noção do que você ia fazer lá? Tá. Então, isso foi mais legal ainda para a gente, porque o desafio ficou maior, né? Porque uma coisa é você ir para uma região que já está toda estruturadinha, tal, tem programa de coleta funcionando perfeitamente bem, que aí fica mais fácil você ser sustentável, né? Digamos assim. Então, para a gente, quando a gente estava fazendo essa pesquisa, a gente viu que estava começando um projeto lá de uma ONG que é a SPCC, que fez esse projeto que chama Carry Me Back, que eles pedem que voluntariamente os trekkers, quando estão voltando, né, do Base Camp para a Lukla, em Nanche, né, que é no meio do caminho mais ou menos, eles têm toda uma operação de triturador, tal, eles colocam numas big bags os resíduos que eles coletam, dá mais ou menos 1 quilo, e pedem para os turistas levarem voluntariamente no mínimo uns 3 bagzinhos para o aeroporto, para ajudar a escoar o resíduo lá da montanha, né? Porque não tem logística, não tem caminhão, não tem nada fazendo a operação. Você joga o lixo lá, ele vai ficar lá para sempre, né? E esse projeto também, acho que, sei lá, umas 2 turmas só tinham participado ainda, né? Tinham assinado o caderno lá e tal. Então tá tudo muito no começo, as coisas estão... Você já vê muita notícia, né? No próprio Jornal Nacional, uma vez eles falaram, por causa das pessoas que faleceram ano passado lá, eles falaram também sobre o problema do lixo, né? O turismo vai aumentando muito, não tem estrutura nenhuma e as pessoas não estão preocupadas com isso. Então, o problema vai aumentando, e aí eles estão tentando dar uma estancada e conscientizar todo mundo para ajudar, enfim, a resolver o impacto que já está lá e daqui para frente ninguém deixar mais impacto nenhum, né? Exatamente. Então foi um desafio bem legal. Ainda mais que a gente fez uma viagem, né, que foi até 5.000 metros, a gente já encontrou bastante resíduo no caminho, como garrafa PET, pacote de bolacha, de chiclete, de cigarro. A gente encontrou bastante resíduo. Mas quem vai até o cume ainda tem um outro fator, que é a altitude cada vez, né, vai pegando mais, e as pessoas querem deixar menos peso. Então as pessoas começam a deixar muitas coisas no meio do caminho, inclusive equipamento, cilindro de oxigênio, corpo mesmo, quando as pessoas acabam falecendo, né, devido a alguma avalanche ou algum mal da montanha, não tem como trazer de volta. Então, para quem vai realmente até o cume da montanha, além de ser um cemitério a céu aberto, que as pessoas não mostram isso, tem um verdadeiro lixão também. Situação bem difícil. E então vocês foram para lá e chegaram antes na cidade de Katmandu, que é a capital lá do Nepal. Mari, conta um pouco como é que foi a chegada nesse país tão diversificado, tão diferente daqui do outro lado do mundo.
Como é que foi esse choque de cultura para vocês? Então, João, assim, eu sempre quis conhecer o Nepal. Eu acho que é um país que ele é muito rico culturalmente. É um país precário, mas ele é um país de muitos mix, né, de cores, de religião. É um prato cheio de cultura. Então, o que mais me surpreendeu ao chegar lá em Katmandu, na capital, logo de cara, né, foi a simplicidade das pessoas. Eu acho que o povo nepalês, eles têm um olhar muito genuíno, eles são muito carinhosos, muito solícitos, né? Então isso, igual o brasileiro, né, acolhedor, mas eles têm um lado muito mais genuíno, assim. Então me impactou muito esse lado das pessoas e da religião, porque a religião é dividida em duas, né, lá no Nepal, que é a budista e a hinduísta. Lá na capital, o hinduísta, a parte hinduísta é muito mais forte, na trilha já é mais o budismo. Mas a gente participou de pujas, que são os rituais deles, então a gente teve uma convivência muito próxima, muito fiel àquela cultura, tanto nos festivais, a gente foi na casa dos locais, a gente foi no orfanato, então foi muito legal essa troca que a gente teve com a comunidade local. Então me surpreendi bastante com a cultura e com certeza quero voltar e se eu puder contribuir também cada vez mais para ajudá-los, é uma forma de estar dando em troca tudo que a gente passou por lá. E como é que foi? Vocês ficaram uns dias lá na capital e aí vocês tiveram que ir pro Namche, tanto pegar a van e ir até o aeroporto e aí o avião. O que passava na cabeça de vocês? Vocês estavam com medo, ansiedade? O que estava passando na cabeça, sabendo que vocês iam escalar não sei quantos metros na maior montanha do mundo? Então, João, eu confesso que antes de eu viajar, eu tinha lido bastante sobre a viagem, visto bastante filme, né, sobre essa trilha, e o avião sempre foi um ponto que me chamou muita atenção. Eu não tenho medo de voar, mas eu falei, poxa, a pista mais perigosa do mundo, a mais curta, um voo que voa abaixo, né, na cordilheira, eu queria muita expectativa. Mas como a gente pegou uma van de 4 horas, na madrugada, num penhasco, e você não sabia o que vinha pela frente, com um motorista assim, que vai no style nepalês, eu confesso que ali eu fiquei com medo, fiquei com muito medo, chorei, tava nervosa. Mas depois no voo foi tranquila e ali quando você está sobrevoando, né, a cordilheira, você se dá conta que você está chegando ali naquele paredão de a Cordilheira do Himalaia, acho que dispensa comentários. Você se vê e fala, meu Deus, que lindo, que tão único essa oportunidade de poder estar aqui. Sim. E para você, Caio, quando é que caiu a ficha que você tava lá na montanha? Como é que foi a ansiedade de subir, descobrir novas coisas? Então, eu acho que, assim, como a gente ficou, né, como a Mari falou, a gente ficou em Katmandu uma semana, meio que trabalhando, filmando, né, indo visitar empresa de reciclagem e tal, então, ali ainda estava aqui, enfim, não é uma cidade grande que nem São Paulo, óbvio, ela é pequenininha, mas ela é muito intensa, né, trânsito, uma confusão e tal. Então, ali a gente ainda estava meio que óbvio, né? No avião, né? E a Mari, a gente indo para lá já tava sorrindo, com um sorriso de ouvido orelha a orelha, né? Muito legal. Você já sair do Brasil já é uma delícia, assim. E agora, você sente mesmo, quando a viagem mesmo que você chegou mesmo, é realmente nesse voo chegando em Lucla, né? Que você vê como a Mari falou e tal. Aí você fala, nossa, tô chegando, né? E, pô, e Everest sempre fascinou muito, né? Você fala, nossa, eu tô indo pro Everest. Tipo, você fica numa adrenalina muito legal, muito boa. Então, acho que é isso. Quando a gente pousou em Lukla, a gente falou, nossa, que maravilha. Então, ali realmente começou. E o caminho inteiro, né? Você vai andando no vale inteiro, vendo... A gente, não, enfim, não tem... Né, são as maiores montanhas do mundo. A gente não tem lugar nenhum, né, no Brasil, sei lá. Vai até 2.000 no máximo, tal. Então você vai, né, alguns vales, você vê umas montanhas altas, mas não são aquelas de 7, 8 mil metros. Então é tudo muito impressionante. Então você fica fascinado o tempo inteiro. Verdade. Muito legal. Isso que a Mari comentou, né, da religiosidade de lá, tal. Então mistura muita coisa, mistura a religião com a nossa mente, para a gente, né, ficar tranquilo e andar no nosso ritmo, curtir a viagem. Então você entra num equilíbrio lá geral e você fica, enfim, fica maravilhado o tempo inteiro. É verdade.
E com essas crenças, religiões, tudo isso, vocês obviamente tiveram um contato com os locais lá. Como é que foi esse contato com as pessoas, sabe, as pessoas que moram num lugar assim exclusivo que muitas pessoas pouco moram? Qual era os costumes deles e esse contato que vocês tiveram com eles? Quer que fale? Pode falar. Então, isso foi, primeiro que assim, quando a gente chegou no trekking, né, um dos primeiros contatos que a gente teve foi com a equipe que deu assistência pra gente, né? Então, foram três ou quatro Sherpas, né, Mari? Uhum. Aqui um passou mal no meio da viagem e voltou, Isso. tal. Mas, enfim, originalmente tinham esses 4 Sherpas e uns 4 ou 5 porters, né, Mari, que carregavam nossos duffels e tal. Isso. Então, o que a Mari falou, os caras são muito receptivos, né? Eles vivem numa outra frequência, então eles, tratam muito bem, parece que você já conhece a pessoa, né? E aí, conforme a gente foi caminhando, a gente foi passando por vilarejos, né? Tem umas comunidadezinhas no caminho. Os lodges a gente dormia também, né? São familiares, então você se sente muito acolhido, né? Tipo, é o pai e a mãe ali que, te recebem, faz comida para você e tal. Então, é o tempo todo sendo muito bem recebido e você acha que você tá em casa mesmo, com a família, né? Sim. Então, enfim, acho que isso foi muito legal e a gente ter participado dos rituais todos deles, tal. A gente entrou bem a gente levou uma vida nepalesa lá, né, Marinha? Levamos. Tentamos ser o mais fiel possível. Fomos imersos, assim, a religião, os costumes, a gente se permitiu a estar vivenciando da forma mais real para poder até passar isso para o documentário também, né? A gente estava ali pela primeira vez muito aberto ali a ter essas experiências, essas novas experiências. Sim. Às vezes você faz, né, a maior parte dos turistas, pelo menos que quer realmente conhecer o lugar, eles querem ir em lugares que não é a turistada que vai, né? Que normalmente o lugar que leva a turistada não é o lugar mais legal dos destinos que você faz. E lá, como a gente conviveu muito com a turma, tava gravando, tava fazendo esse negócio mostrando um respeito legal pelo lugar, para essa história da gente coletando lixo e tal. O próprio Sherpa no final falou: nossa, muito legal a atitude de vocês. Nem eu faço isso aqui na minha terra e tal. Então eu acho assim, como a gente tava fazendo um monte de coisa legal, tava numa turma muito bacana, sabe, numa energia muito boa, então foi tudo fluindo muito legal e a gente foi muito bem recebido em todos os lugares. Que legal. E eu lembro que, eu não sei que noite, mas eu acho que tava mais pro final, que vocês foram dormir e vocês acordaram e antes mesmo de caminhar e começar a caminhada, teve todo um ritual religioso, sabe? E foi uma conexão muito forte. Como é que foi essa conexão com a religião especificamente? Vocês estarem lá numa religião que talvez vocês nunca tenham praticado e tá lá com as pessoas. A gente estava em Portsea, né? Foi um vilarejo muito charmoso no caminho até o base camp. E a gente estava dentro de um lodge, né? De um abrigo, que naquele abrigo tinha um lama, que ele acabou fazendo um purge especial para o nosso grupo. Então a gente acordou às 5 da manhã, a gente foi recebido com chá, com aqueles lenços das orações que eles dão pra gente. Eles amarraram as fitinhas também no nosso pescoço, a fitinha vermelha que tem toda uma simbologia, né, desejando saúde, felicidade. Então ele acabou orando pra gente ali. E é muito legal porque a pessoa, o lama, ele tá ali com uma paz de espírito, né? Ele acordou de madrugada, ele estava em jejum só para receber a gente, desejando todas as melhores vibrações possíveis para a gente seguir a nossa jornada até o base camp. E é muito único, assim, você tá numa sintonia com o grupo, tá num lugar com muita energia. E foi uma experiência que eu nunca tinha vivenciado, acredito que o Caíto também não. E foi muito especial mesmo, aquela madrugada, assim, com o lama. E a hora que a gente chegou, né, cara, tinha uma baita de um monte de folhinha. Eu falei, caramba, será que ele vai ler tudo isso? Nossa. Mas não, ele ia selecionando algumas aleatórias, ele ia lendo, desejando. Aí a gente não entendia, né? Porque ele lê muito rápido. E aí tinha um tradutor junto com a gente, junto com o nosso guia, e aí ele depois passou a mensagem final. E como disse o Caíto, duplamente abençoados. Saímos de lá duplamente abençoados.
E não importa se você, por exemplo, se você não é da religião, né? Você não é budista ou não é hinduísta, enfim. São coisas boas, são energias boas que a gente recebe, né? Então, isso é um negócio legal. Não importa a religião que você esteja, é legal você ter a cabeça aberta para poder aproveitar da melhor forma possível essas oportunidades que a gente... Não é graças a Deus, graças ao Buda que a gente teve contato durante a viagem. Então, foi bem legal. Legal. Verdade. E, Caio, como é que foi a realidade? Porque essa imagem que o Everest tá com todo o ar de poluição e lixo, e é uma imagem ainda que está começando a ser transmitida. E você, obviamente, foi lá com objetivos ambientais. Como é que é a realidade lá no topo, você caminhando? Qual era a realidade do lixo? Então, você encontra no caminho inteiro, né, na trilha inteira tem lixo jogado no chão, né, como a Mari falou, tinha bituca de cigarro, embalagem de bala, lata de refrigerante e tal. Então, assim, só que isso não é só dos trekkers, dos turistas, né, os próprios moradores lá que, infelizmente, a religião dele fala que Deus está em tudo, então esse contato com a parte ocidental não é tão nova, né, assim, os primeiros escaladores que foram para lá, sei lá, acho que foi em 1940 e tudo mais. Então nem tinha tanto, né, plástico, essas coisas. Então, assim, o pessoal realmente, os ocidentais que estão levando esses resíduos todos para lá. Então, até então, eles são, tipo, moravam nessas comunidades, plantavam coisas para eles e tal. Então, aí você joga a casca de banana no chão, essas coisas que o ciclo natural já resolve o problema. Só que então, levando essas embalagens para lá, eu acho que eles meio que não se adaptaram ainda e não estão sabendo como lidar com esse problema que está sendo levado para lá. Então, o que tem que fazer é não levar problema para eles, né? Então, esse é o primeiro ponto que foi o que a gente fez na viagem, que é fazer uma viagem de mínimo impacto ambiental possível. Ou seja, a nossa equipe não deixar um rastro negativo nessa viagem, ao contrário, né? Ainda fez ações aí de regeneração da região, que é o que, se todo mundo fizer, a gente resolve o problema do planeta, né? E o legal... Pode falar, Caio. Desculpa, fala. Não, pode acabar, vou só complementar. E aí, assim, primeiro, você chega... Quando a gente chegou no cume do Calapatar, 5.600, é super difícil chegar lá, sabe? Falta ar, tem pedra pra caramba... Então, assim, a gente subindo com os equipamentos todos, tal, não é moleza, né? Aí a gente chegou lá em cima e encontrou uma garrafa PET de 2 litros. Então, assim, a pessoa teve todo o trabalho, né? O mais difícil ela fez, foi levar a garrafa cheia, que é pesado. Só que aí, em vez dela, né, dobrar e pôr na mochila, ela simplesmente jogou lá. Então, você fala, nossa, o cara tá completamente desconectado do planeta, né? Então, isso... E aí tinha alguns trechos que a gente passou, que um trecho onde tinha... Lembra aqueles banheiros eco lá, Mari, que tinha umas meninas vendendo um negocinho e tal? Sim. Ali meio que acumulava as pessoas para conversar, para tomar uma água, não sei o quê. Então aí, nossa, ali ficava. E aí a Milena, até que estava com a gente no grupo, ela foi dar uma volta ali para baixo, né, nessa hora que a gente parou, e ela achou uma vala que tava lotado de lixo, assim, sabe? Tava sinistro o negócio. Então os caras vão jogando tudo lá mesmo. Então, isso impressionou negativamente. E o legal também que a gente encontra no meio do caminho, né? Assim, tem várias lixeiras, né, Caíto, em formato de umas casinhas, assim, que eles acabam construindo, né, por iniciativa, até me corrija, não é governamental, né, Caíto? Ali eles fizeram ao longo do caminho essas lixeiras, já para descarte de plástico, de vidro e orgânico, alguns só plástico e vidro, só que você encontra ao longo várias dessas casinhas para você descartar o lixo. E mesmo assim a gente viu o comportamento de turistas próximo à lixeira e tirar da bag assim e jogar no meio da trilha, como se nada tivesse acontecido, né? Meu Deus. É uma situação bem difícil, mas é difícil. E vocês acham que, porque querendo ou não é uma atitude muito alta, e mesmo sendo possível, vocês mostrando que é possível não ter um efeito,
negativo na montanha, você acha que em prática, mesmo com a imagem do que fazer e de como ajudar a montanha, você acha que isso em prática vai acontecer ou não e a situação vai continuar igual, mesmo com essa transmissão de valores? É, a gente sempre fica otimista que a gente vai conseguir conscientizar as pessoas, né? Mas infelizmente, às vezes, a humanidade dá vários sinais aí que você perde um pouco a esperança às vezes, né? Sim. Mas esse é o desafio, né? Então, o trabalho lá, como tá tudo meio que começando, então, assim, a gente deu uma bela contribuição, né, para a região. Primeiro, né, de ter feito tudo isso e estar com um documentário, né, no canal Off, na Globo, muita gente vendo, então as pessoas vão vendo e a gente teve muito feedback nesse sentido. Falou, nossa, a gente viu, pô, vocês subindo lá, indo pro Everest, a história toda, e se preocupando o tempo inteiro com o meio ambiente, eu nunca pensei nisso, tal. Então, assim, vai caindo a ficha, né? Aí o trabalho dessa ONG, né, como a Mari falou, que faz esse projeto Care Me Back, já é um guardião lá da montanha que está cercando a turma para as pessoas fazerem direito, vão colocando essas lixeiras, que são meio recentes. Então, assim, vai cercando, né, de tudo quanto é forma, e por isso que precisa comunicar muito, né? Então, até essa contribuição desse guia que a gente vai fazer lá da região e vai distribuir para todas as agências, isso vai ser legal, porque aí a gente não teve essa oportunidade, por exemplo, quando a gente fechou com a agência já explorava o Everest há um tempão, mas não fazia nada de ambiental. Então, eles não tinham um guia para passar para a gente e falar, ó, não faz isso, não faz... Então, isso está sendo legal. A gente desenvolveu essa história e agora vai passar para todas as agências, né? Essa primeira agência que foi com a gente gente já fez 10 mandamentos que eles já implementaram, né? Indo para a Aconcagua, levaram o Big Bag que a gente fez e tal. Então, é isso que a gente quer incentivar, fazer com que essas agências, que elas são o ponto de contato com os turistas, né, com a maior parte, tem turista que vai na raça, mas é a minoria. Mas as agências é que concentram a maioria, então elas precisam estar bem munidas de informação e aproveitar aquela animação que você está, quando você está montando o planejamento da viagem em São Paulo, enfim, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você está lá planejando. Você planeja, o dinheiro que você precisa levar, quanto tempo você vai ficar fora, organizar suas férias, não sei o que e tal. E aí tem toda a informação ambiental para você saber o que você pode levar para lá e o que não pode. E o que você gerar lá, você saber que você conta com lixeira seletiva, com isso e aquilo, para você não fazer nenhuma besteira, nenhuma coisa errada, nenhuma atitude errada que vai deixar um impacto negativo lá na região, né? Exatamente. E a gente espera que com todo esse trabalho, né? Porque isso que é legal, porque a Mari tem uma força muito grande também, né? Tem muitos seguidores, conhece muita gente legal, já fez esse trabalho com a família Schurman um tempão, então ela já está numa linha ambiental muito bacana. Então, assim, aproveitar esses ativos positivos para reverberar a questão da conscientização da sustentabilidade, né? Então, foi isso que a gente acabou fazendo. Então, mesmo tendo pessoas ao lado e toda a equipe, muitas horas vocês andavam só no silêncio da montanha, com o vento, com umas vistas deslumbrantes e ao mesmo tempo lixo. Eu queria saber o que passava na cabeça de cada um de vocês enquanto vocês estavam andando lá no topo do mundo. Então, João, a trilha, né, do Everest Base Camp são quase 100 quilômetros, né? E o mais legal dessa trilha é que você começa num tipo de piso, num tipo de paisagem, e a cada dia ele vai modificando. Você chega até você chegar na neve, por exemplo, né? Que foram os últimos dias de caminhada. Só que a gente caminha por horas e horas, como o Matheus fala no documentário. E essas horas e horas, o que foi mais legal, porque a minha experiência foi reconectar com minhas amigas, por exemplo. Por mais que a gente tenha uma amizade, a gente tá sempre juntas, fazendo esporte, ou saindo, eu nunca tinha tido a oportunidade de estar conversando tanto com elas. Refletindo muitas coisas sobre a vida também, quando a gente caminhava sozinho. Eu levei minha gaita, então deu pra tocar gaitinha no meio do caminho também. O nosso cinegrafista, o Gabriel Tarso, também um musicista, a gente tinha um violão, então esse violão a gente tocava durante a trilha, esse violão. E foi super, super bacana. Só que assim, eu acho que o mais legal de tudo, eu acho que foi a conexão com as pessoas. Esse grupo que foi nossos amigos, né, que foi selecionado a dedo para estar ali com a gente, são pessoas muito especiais.
e a gente pôde se conhecer de uma maneira muito mais intensa, e só acho que nesse ambiente poderia ter proporcionado esse tipo de conexão. E com a gente mesma, né? Porque eu voltei de lá cheia de planos, cheia de ideias, principalmente com o projeto, o que a gente ia fazer depois desse projeto. Então, pô, tinha que fazer o documentário, como que a gente ia entregar, qual que seria a estratégia, o que a gente poderia fazer depois do Everest. Então, a gente chegou cheio de ideias ainda que a gente está rabiscando no papel, mas que surgiram durante a trilha. Sim. E você, Caio, qual foi o efeito da montanha para você? Então, eu acho que foi um dos maiores aprendizados foi realmente dar essa equalizada, né, na mente, corpo, espírito, tal, para você ficar na tranquilidade, né, e ir caminhando e aproveitar a viagem da melhor forma possível, né? Porque antes, sei lá, eu achava que eu não sou montanhista nem nada, né? Mas, sei lá, acho que eu virei montanhista depois que a Mari falou pra gente ir pro Everest, mas até então, sei lá, tinha subido o baú com meu pai, fazia umas caminhadas, tal, mas não sou profissional. Então, eu achava que, bom, vamos ficar treinando aí, sei lá, 6 meses para ir para lá, e chegar lá tem que ir rápido, tem que, né, tem que sei o quê, e não é nada disso. Você vai, numa velocidade bem tranquila, exatamente para você poder aproveitar melhor a viagem e tal, e, enfim, e usar seu corpo da melhor forma possível para que a viagem seja bem satisfatória, né? Sim. E, óbvio, pensava em tudo, como a Mari falou, a gente teve um monte de ideia lá, inclusive de fazer a própria história, né? Quando a gente conheceu uma comunidade lá que é ajudada, uma ONG que ajuda os filhos, né, dos Sherpas e que morreram lá na região. Então aí, por causa disso, a gente resolveu depois fazer a exposição de fotos e aí doar o dinheiro para eles. Então assim, foi surgindo foi oxigenando o cérebro e surgindo ideias bacanas para ir agregando cada vez mais valor nesse nosso projeto, né? Então isso foi bem bacana. E para mim também, que meu pai também gostava muito de montanha, ele faleceu há uns 9 anos atrás, e a gente passou numa espécie de um templo, né, no alto de uma montanha no caminho, onde tem os templos de cada pessoa que faleceu subindo lá, tal, né, o próprio Fischer, enfim, um monte de gente aí que até virou filme. Então, nesse lugar também, né, deu uma conexão muito legal com a história do meu pai, fiz um tempinho para ele. Então, enfim, foi muito bacana tudo aí, uma experiência bem forte. Que legal. É um projeto que criou mais projetos, ideias e reflexões. E Mari, antes de chegar no Basecamp, você estava indo e você teve um meio que problema de respiração, que você queria subir, você falava, I wanna go up, I don't wanna go down, mas querendo ou não, você teve que voltar nessa hora. Como é que foi esse momento? Eu queria saber como é que foi na sua cabeça lá, você toda animada para subir, só que às vezes a gente não consegue puxar os limites mais do que a gente já está puxando. Como é que foi isso? Então, João, para mim foi um momento acho que de mais aprendizado da viagem, foi essa passagem durante até a caminhada do Basecamp, porque foi assim, a gente teve um dia anterior, é que no documentário está invertido, mas no dia anterior a gente teve, na minha visão, né, na minha experiência, o ápice da viagem, que foi o cume do Kalapatar, a 5.643 metros, que foi um cume espetacular, um pôr do sol maravilhoso, que foi muito cansativo, foram 12 horas aquele dia de caminhada, a gente saiu de outro vilarejo, a gente descansou um pouco e continuamos até o Kalapatar, então foi uma baita vitória. No dia seguinte, quando eu fui aquela pernada até o Basecamp, que era aquela pernada final, eu tinha cansado muito no dia anterior. Então, eu estava me sentindo muito exausta, com fadiga, muita falta de ar. E uma amiga nossa, da nossa equipe, já tinha passado mal durante a madrugada, tinha sido resgatada de helicóptero, com mal da montanha, já com edema, com princípio de edema pulmonar, já no oxigênio, já tinha ido direto para Katmandu para ser examinada. Então, eu fiquei com muito isso na cabeça. Eu acho que um pouco me traumatizou ter visto a cena dela durante a madrugada passando mal e tendo os mesmos princípios, dos mesmos sintomas do que ela. Porque o que ela estava sentindo na noite, eu comecei a sentir durante o dia. E eu já tinha tomado o Diamox, que é um remédio que ele ajuda, né, em questões da altitude. Só que eu comecei a sentir muita falta de ar, eu nunca tinha sentido falta de ar, pratico esporte há muitos anos, já fiz bastante coisa, mas eu nunca tinha sentido uma dor tão forte aqui na garganta, e o ar não vinha, eu comecei a entrar num excesso de, um
não é um pânico, não é um estresse. Eu falei, caramba, tô preocupada e eu preciso tomar uma decisão, porque não é só chegar até o base camp. Tinha mais 2 horas e pouquinho, 3 horas de caminhada, tem que voltar tudo isso. E tava muito frio, eu tava muito com fadiga, muito cansada. E aí foi a decisão mais difícil, que foi eu ter que abortar aquela caminhada. Mas foi de maior lição, que eu falo, assim, tô falando muito nos nossos bate-papos, porque hoje para mim foi muito importante que eu vivenciei durante essa jornada, sabe? Tudo que a gente construiu até aquele momento, e eu saber respeitar meu corpo e tomar a decisão de ter que voltar. E ficou com gostinho de quero mais, né? Porque eu vou ter que voltar, né? Pô, agora eu não fui até a pedra do base camp, preciso relar naquela pedra em algum momento. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o intuito do projeto foi feito, a gente conseguiu ter uma jornada linda, com muitos aprendizados, e respeitar o corpo, né? A gente não adianta só planejar, se preparar, a gente é ser humano, a gente tem que saber os nossos limites. E isso, João, tem a questão fisiológica que eles falam, né? Que às vezes não importa, o cara pode ser o Iron Man, chegar lá e dar pepino, né? Então, é o que a Mari falou, aí não adianta forçar a barra, senão você pode morrer, né? Exato, e me assustou muito, assim, também a minha amiga ter voltado, porque como eu acompanhei a madrugada, né, a cena com ela, e ela dor aqui, como eu comecei a sentir as dores, eu falei, caramba, e a gente estava sem nosso guia esse dia, porque ele estava acompanhando ela no resgate. E um dos chefes estava comigo e falou assim, a gente só tem um problema, a gente está sem a comunicação com o nosso guia, comunicação assim, de resgate. Então, assim, ou a gente volta, ou a gente arrisca. Só que arriscar aqui não é saudável, não é a melhor tomada de decisão. Então, a gente estava sem o spot, várias coisas assim que me gerou também insegurança. Eu falei, poxa, se eu passar mal aqui, o helicóptero não vai chegar aqui. Eu vou ter que descer mais 1 ou 2 horas de caminhada até o lodge que tem esse sinal para poder chamar o resgate. Então, foi ali a tomada de decisão mais difícil durante a expedição, sem dúvida. Sim. E vocês chegaram lá, foi um feito assim incrível, que provavelmente muitas pessoas se inspiraram em vocês. Mas eu queria saber o que motivou vocês, o que inspirou vocês, o que fez vocês saírem da sua zona de conforto para subir o Everest, mesmo depois de diversas dificuldades, continuar até chegando lá no objetivo que vocês tinham. Quer que eu fale? Comece? A motivação, acho que o desafio, né? Eu sou muito movida a desafio. Eu acho que eu sempre gostei tudo que me tira da zona de conforto, desde o meu lado profissional e pessoal. E como já tinha colocado isso na minha cabeça há muito tempo atrás, que era uma viagem, era um sonho. Então, depois que a gente conseguiu planejar isso de uma forma de um projeto com um legado muito legal, deixando ali uma mensagem, para mim foi o mais motivador, assim, sair daqui para fazer não só uma viagem, mas um projeto que eu sabia que ia ter bons resultados, ia ter frutos aí incríveis. Então, hoje eu olho para trás e vejo que, assim, o desafio, sem dúvida, foi um fator que me tirou assim, eu coloquei uma data e falei, eu vou esse ano. E depois o legado socioambiental também, que me deixou muito motivada para concluir essa missão. Sim. Eu também tudo faço das minhas palavras da Mari e também essa história, né, primeiro, normalmente a gente acaba viajando mais para o Ocidente, tá? Então você fazer uma viagem para o outro lado do mundo, isso já dá uma, né, nossa, que legal, já dá uma adrenalina legal. E, bom, Everest, né? Você fala para Everest para qualquer um já fica na pilha. Então, tudo isso que a Mari falou. E o legal também, João, é que assim, te tira da zona de conforto em todos os sentidos, né? Além porque você vai para um lugar, como o Caio falou, do outro lado do mundo, é um lugar que não é sua cultura, não é seus costumes, mas você está indo para um lugar que não tem uma infraestrutura que você tem na sua casa. O simples você dá valor, um banho quente, uma cama, uma cama quente, porque lá não tinha calefação nos quartos, né, nos lodges, então a gente passava um frio danado, mesmo com saco de dormir, com roupas térmicas, né, todas tecnológicas para não ter esse frio todo, mas poxa, você tá dormindo num quarto frio, banho, esquece banho, não tem banho, então você começa a pensar assim, que são coisas simples que você dá valor, mas que no todo você vive sem também, sabe? Você fala, poxa, isso aqui não é pontual, não vou viver isso para sempre. Então você vai já desprendido de muitas coisas. E você se conhece muito bem também. É o que eu falo da montanha. A gente começa a ser quem a gente começa a se conhecer muito. E então eu acho que é uma viagem para quem busca,
Zero zona de conforto. Aventura, eu indico muito a trilha do Everest. Sim. E antes eu só queria, para acabar, chegar num ponto sustentabilidade, mas falando desse tópico, para qualquer pessoa ouvindo isso, para qualquer pessoa que não quer subir até o topo do Everest, que isso aí é um pouco mais, bem mais, e é uma coisa meio loucura, mas tem gente que faz. Eu queria saber, para uma pessoa ouvindo que é um desafio assim, o que seria falar para a pessoa que é possível e como a pessoa pode fazer isso? Planejamento. Eu falo que você sempre tem que ter duas. Primeiro, você saber o que você quer fazer, né? Ter uma data de saída para isso, senão você nunca executa, sempre vai ficar no seu sonho, sonho, sonho. E planejamento, porque é uma viagem que ela exige um planejamento financeiro, não é uma viagem barata, e um planejamento físico, porque não adianta nada você chegar até lá, você, tá bom, eu pago, eu posso ir, e chega lá, você não dá conta, porque você tem que estar preparado aqui e preparado aqui, né? Porque, como eu falei, você vai enfrentar vários desafios durante esses dias de caminhada, vale muito a pena cada minuto, cada dia da trilha, cada quilômetro percorrido, porém a dica que eu dou é planejamento. Sim. Todos os sentidos. Legal. E comparado com os outros montanhistas, eu anotei aqui dados. Vocês economizaram 79% de água, 86,3% de resíduos sólidos, 94% de energia elétrica, com um total de 34 quilos de resíduos reciclados, batendo o recorde do Kermy Beck. Eu queria saber, Caio, uma mensagem para essa nova geração e todo mundo para que você está ouvindo, que não necessariamente subindo o Everest, mas no dia a dia, como é que a gente pode fazer essa mudança e fazer uma atitude aí, uns atos? Legal. Então, até usando, né, o próprio Covid, essa situação que a gente está vivendo hoje, que o Covid nada mais é do que um grande problema ambiental, né, que foi causado, enfim, lá na China, né, por comportamentos não tão sustentáveis e que reverberaram no mundo inteiro, né? Então, esse momento está fazendo com que a humanidade pare, né? Tá todo mundo meio parado em casa, tal, repensando, reorganizando a vida e tudo mais. Está dando um grande reset no mundo inteiro, né? Então, se a gente aproveitar essa fase para exatamente começar a inserir outros valores na nossa vida, né? Comportamentos melhores. Então, por exemplo, quem não pensa nada né, não faz nem coleta seletiva em casa, que comece agora a fazer, né? Sim. E pequenas atitudezinhas que todo mundo precisa adotar e que se a gente adotar, a gente resolve o problema ambiental do planeta, né? Então, é mais isso, vamos... Sim. Então, assim, desde a turma que está na escola, faculdade, montando projeto, insere questões sustentáveis, isso é uma coisa que não dá para deixar mais de fora. Sim. Exatamente. Com certeza. É um tópico agora. Com você, como é que seus amigos, como é que essa turma, esses jovens de hoje estão pensando nessa questão toda? Já estão fazendo alguma coisa? Então, na minha escola eu sinto que a gente não tá tão focado nesse negócio de sustentabilidade. O meu colégio, né, tem todo o negócio de coleta seletiva, mas além disso eu faço parte de eu não sei se você já ouviu o CISV, que sim, que tem em todo mundo, que são jovens e tem tudo isso ligado com a sustentabilidade, paz. E a gente cria projetos, então a gente tem os minicamps, a gente discute sobre a sustentabilidade, é uma galera muito legal assim, e sempre muito ligado à sustentabilidade. E nessa quarentena teve um negócio lá do Jornada X com o CISV, que agora a gente vai começar a criar um projeto, desenvolver um projeto nessa pandemia para combater diferentes tópicos. Um tópico que a gente tem que conversar ainda, mas eu sinto que tem muita gente que tá nessa batalha e tá com essa mente de ajudar o planeta e sustentabilidade, mas mesmo assim a gente precisa de uma conscientização de mais pessoas, porque só algumas pessoas não vai adiantar, a gente precisa não de muitas, mas de uma equipe para ajudar aí o planeta. Mas acho que tá bem legal, sim. Então, parabéns. Você sabe que eu estudei no Veracruz e viajei com o CISV. Uma das primeiras viagens que eu fiz foi com o CISV.
Legal. E foi até o Veracruz que começou com essa história de conscientização. Eles mostraram um documentário que era o Ilha das Flores. Foi um dos primeiros que começou a colocar o chip da sustentabilidade na minha cabeça. Sim. No último minicamp eles fizeram a mesma coisa, eles mostraram essa Ilha das Flores também e foi bem legal. Que legal. Vamos saber, show de bola. Legal, João. E é muito legal, assim, ver você, como a gente conversou um pouco mais cedo, né? Com 14 anos, sabe? Um menino com uma super comunicação clara, assistiu o documentário, ficou interessado, foi lá, buscou essa força de vontade. Eu acho, assim, unir tudo isso, uma comunicação como essa, é o futuro. Então, puta, muito legal poder estar conversando com você, bater esse papo com você e compartilhar nossa expedição aí para um público que a gente gostaria muito de estar falando cada vez mais, escolas, faculdades. Então, isso é muito legal. Sim. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e continua nessa linha que daqui a pouco a gente vai te ver apresentando o Jornal Nacional. Você não vai esquecer da gente, hein, João? Porque depois falou, a gente fez entrevista com o João, falou, quem? Mariana, Caio, não me lembro, só tinha 14 anos. Você vai ver, hein, rapaz? Vou lembrar. Tô de olho em você, viu? Obrigado. Mas, ó, antes de acabar, eu só queria fazer um negócio das 10 perguntas rapidinho, que são 10 perguntas, vocês tentam responder o mais rápido possível e... A câmera caiu. Tá tudo certo. Dá pra gente fazer um só de making off, né? O telefone tocou, levantei. Dá pra gente fazer melhores momentos. Tudo ótimo. Caído atrasou. Vocês querem fazer como? Eu pergunto, a Mari responde e você responde? Pode ser assim? Então, vamos lá. Hábito essencial. Bate-bola? Hábito essencial. Começa aí, Caíto. Essas coisas são melhores que eu. Hábito essencial é se preocupar com o meio ambiente sempre. Cuidar de si. Sim. Melhor trip. Everest Base Camp. Maior perrengue. Cara, foi sentir o trem do mal da montanha, viu? O perrengue. Foi difícil. Carregar os 34 quilos de... Não sozinho, né? Carreguei 17, eu acho. Carregar os 17, 10 quilômetros a 4.000 metros de altitude. Caraca. Pessoa que te inspira. Mariana Brito. Ai, Caio Queiroz. Te deixa mais feliz. Pessoa que deixa mais feliz? A pessoa ou o que te... Qualquer coisa. Pessoas ou coisa gestos, pessoa. coisas. Cara, amizade, né? Acho que amizade, família. Estar mais agradecido ou agradecido. Estar mais agradecido Para uma oportunidades como essa, né? De a gente ter chegado lá no Everest e uma gratidão muito grande. Sim, a vida. Todos os dias. É a base. Maior aprendizado. Cara, resiliência. E controlar a ansiedade. Na estrada ou em casa? Na estrada sempre. Sempre na estrada. Sempre. Uma frase que te inspira. Uma frase. Gente, eu nunca fui boa de decorar essas coisas de frase. Se não vir na cabeça, não tem problema também. Nossa, Pode eu nunca pular. fui de decorar frase. Frase pronta. Se alguém me perguntasse também, eu não ia ter resposta. Uma vida feliz é uma vida com... Saúde. Com amigos, sempre por perto. São umas perguntas meio complicadas, mas... João, legal. essas perguntas estão... Não, então assim, tá mais fácil falar de frente com o Bial do que falar com você. Então é isso, eu queria agradecer por vocês terem aceitado o convite, por ter falado as suas experiências e aprendizados e aventuras e inspirar todo mundo aí que está assistindo. Agradecer muito pela oportunidade. Obrigado. Obrigada mais uma vez, João, pelo convite. Sempre, como eu falei, poder compartilhar nossa experiência com qualquer momento que for, ainda mais momento de pandemia, que a gente está só nos conectando, né, por vídeo.
Tá sendo fantástico, então obrigada pela oportunidade. Caio também, mais uma vez, meu parceiro, meu amigo, meu sócio, tá sempre comigo, acreditou no projeto desde o início, me deu um voto de confiança e hoje está aqui com ele, podendo dar risada de tantas coisas legais que a gente vivenciou. Cara, isso para mim já é um sucesso. Ericota, faço das suas palavras as minhas de novo. Obrigado, João. Obrigado. E pra você também não esquecer da gente, conforme você for ficando cada vez mais famoso, você, por favor, dê mais oportunidade pra gente. Por favor, Com João. certeza. Tá? Que a A gente gente não vai esquecer de você. Obrigado. Então, em geral, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um prazer enorme conversar com eles. Foi super legal, super divertido. Espero que vocês tenham gostado também. Em geral, é isso. A cada semana a gente pode postar um podcast com uma pessoa inspiradora e que tem uma influência na sociedade, no mundo. Então, espero que vocês tenham gostado. Falando meio rápido aqui. Mas, em geral, é isso. Falou e até a próxima.